preparadas? Sim? Bom, ontem os vídeos, os relatos de prática, os diálogos aqui que aconteceram aqui, as palestras, realmente nos deixaram entusiasmados, não é? Alimentados, renovados, esperançosos, revigorados, reflexivos. E nesse ambiente de troca, de conhecimento e reflexão sobre o ensino da língua, sobre questões da educação, começamos a nossa manhã. Convidamos para subir ao palco as professoras Quitéria Eden Batista Leite, da cidade de Pesqueira, no Vale de Pojuca, em Pernambuco. Michele Mendes Rocha de Oliveira, do município de Tabatinga, diretamente do estado amazonense. E Rosa Maria Martins Pereira, que veio de terras gaúchas da cidade do Rio Grande. Bom, os combinados são os mesmos, né? De ontem. Cada participante aqui tem 8 minutos. Depois de cada pergunta que vai ser realizada pelo mediador, para a sua resposta. Procurem controlar bastante o tempo, para que o nosso debate, nossa mesa fique dinâmica e gostosa. E agora, então, eu vou chamar... o público também pode participar, né? Fazendo perguntas por escrito, entregando para as pessoas que estão nos corredores, nos apoiando aqui, e que serão entregues ao mediador. Vou chamar o meu colega querido José Alves, colaborador do programa Escrevendo o Futuro, para conduzir a mesa. Vamos bater palma para ele também. Bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer profundamente o convite. Eu me sinto aqui um espectador privilegiado de 3 trabalhos tão encantadores. Eu tive a oportunidade de ler o relato, muito, muito bom. E, tomando um pouquinho a fala do Marcelino, eu aceito o convite e peço que vocês me levem pelas mãos, como Bandeira levou o Marcelino, para conhecer o trabalho de vocês, a mim e a todos que estão aqui, né? Para começar, então, nessa manhã, a gente vai conhecer a proposta que ela vem de 3 lugares, 3 regiões brasileiras, do Nordeste, do Norte e do Sul. E nada melhor que o cenário desses lugares para nos aproximar de saberes tão ricos. Começaremos, então, assistindo a um trecho do vídeo do projeto da leitura escrita, Trilhas a serem percorridas, da professora Eden, lá de Pesqueira.
Viajar pela leitura, sem rumo e sem intenção, só para viver a aventura que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente, assim sem compromisso você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. A leitura é sonhar, é embarcar em várias aventuras e novas histórias para se achar do universo de imaginação, grandes curiosidades e ansiosas descobertas. A leitura é uma fonte de imaginação. Ler é engrandecer a alma. Eu vou já para o universo diferente. É vencer aventuras sem sair do lugar. As aventuras se vivem sem sair do lugar, né? A gente já viu aqui na parte no final do vídeo. E aventura é uma palavra que aparece bastante no seu relato, né, professora Eden? Você fala em viver grandes aventuras por meio da leitura. E também a Olimpíada, o programa Escrevendo Futuro, Olimpíada de Língua Portuguesa, propôs para você e para todos os professores aventurar-se por outros gêneros literários, né? E é aí que você monta a trilha que te leva a... Eu queria fazer a primeira pergunta para você, professor. Que você revela que refletiu sobre por onde iniciar o projeto, como apresentar a ideia aos estudantes e planejar o fio condutor do trabalho com o gênero resenha literária. Como é que se deu esse percurso, essa trilha? Bom dia, gente. Por mais que eu diga, não vou conseguir transmitir a emoção de estar aqui hoje. Veja bem, para responder essa pergunta... Também me deixou muito assim, mexida, porque ele disse, olha, professora, a gente demora muito para conseguir realizar as coisas através do governo. Então, dos governantes. Então, talvez eu não usufrua, porque eu estou no 3º ano, mas eu sei que os meus colegas vão poder usufruir disso. Então, eu estou deixando um legado para eles. Olha, eu tive dificuldade de acesso ao conhecimento, mas eles vão conseguir chegar. E o engraçado é que o Instituto é muito importante na nossa região. Ele tem uma estrutura muito boa, ele tem laboratórios, tem piscina, tem quadra, muito bom. Mas ficava muito difícil e a gente tinha uma evasão escolar muito grande devido ao acesso à rua. E, assim, dele entender que, poxa, eu estou fazendo algo que eu não vou usufruir, é uma semente que eu estou plantando, mas alguém vai, né? Então, também esse olhar para o outro, né? Pensar no outro. Outra assim, coisa muito importante que eu também gostaria de ressaltar aqui é a questão do jovem, né? Eles sempre foram muito críticos, assim, gostam de reclamar e tudo, né? E falam, professora, como isso, olha só. E são muito ousados também. E eu queria que, através dessa atividade, eles entendessem que essa ousadia, essa criticidade podia ser usada positivamente através do texto deles, né? Que para mudar uma situação real na vida deles. Então, isso foi muito bom. E eu não sei se todo mundo conhece Tabatinga, mas quando teve a apresentação aqui dos projetos, eu chorei muito no primeiro dia. Algumas pessoas me encontraram ali depois, eu estava muito emocionada, porque no mapa nós vimos ali que era a região norte, sudeste e sul. E um pontinho lá longe, distante no norte, era Tabatinga. O nosso município ele fica a 1.108 quilômetros da capital Manaus. Só se chega de barco ou de avião. Não tem acesso por terra. E enfrentei muitas dificuldades durante o processo, né, do trabalho, porque a internet é muito difícil. A gente não tem biblioteca pública, tem dificuldade de ter acesso a livros, não tem livraria. E também falta muita luz. Inclusive, meu tutor, quando ele foi lá, ele sentiu na pele, porque também faltou luz quando ele estava lá. Porque a nossa cidade é movida por um grande gerador, como não tem acesso por terra, então é a diesel, né? Então é uma realidade, eu acho que bastante diferente, por isso que eu queria ressaltar isso. Não foi a pergunta, me desculpa, mas acho que é importante contextualizar, assim como a professora fez, para vocês entenderem a importância que o projeto teve para eles, né? De mudar essa realidade, deles se sentirem empoderados. Porque, assim como aconteceu ano passado na Olimpíada, eles entenderam que eles podem ser ouvidos, mesmo num cantinho, como eles dizem, esquecido do Brasil. Fazemos a divisa com a Colômbia e o Peru, então nós somos tríplice fronteira. Um lugar, como diz ali, aqui começa o Brasil. Eles dizem, professor, aqui não começa, aqui termina o Brasil, aqui não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. Depende do ponto de vista, né, professor? Tem um muro que diz assim, aqui começa o Brasil, e eles ficam falando sempre isso, né? Porque realmente a gente tem algumas limitações, mas nós conseguimos
apesar das dificuldades, vencer pela vontade deles. A vontade deles foi muito maior do que qualquer empecilho estrutural, né? E tudo mais. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje podendo compartilhar com vocês essa nossa experiência. Muitas palmas, né? E é o que fica também, né, Michele? O que fica para eles. Então, a vida deles não será mais a mesma, né? Porque quando você descobre que de assujeitado você se torna sujeito, e o texto é o fio, uma das possibilidades, a pessoa não volta igual, não fica igual, se torna, né? Torna-se outra pessoa. E eu queria aproveitar aqui também a lembrança da professora Michele e me desculpar com quem está assistindo pela web. Eu não falei em momento algum, vocês também são muito bem-vindos, e que compartilhem o link aí com outras pessoas, os professores, né? Pra gente são histórias que merecem ser vistas, ser conhecidas por todos, né? Vamos agora do Amazonas para o Rio Grande do Sul, né? Para Rio Grande, especificamente para ele de Torotama. Não é isso, professora Rosa? A professora Michele, a professora Eden, elas falam muito da questão do conhecer o lugar, do contexto para uma produção textual, né? No seu caso, professora Rosa, isso também aconteceu, né? Na ilha de Torotama. E eu pego aqui também trechos do seu relato, frases suas, que aquilo que não se registra o vento leva, né? E para que houvesse um registro de Torotama, um registro do olhar dos seus alunos, das suas alunas, você convidou a todos a estranharem a ilha, né? E é nesse movimento do estranhamento, do olhar, a mesma cena com outros olhos, que elas prestaram atenção nas cirizeiras, né? de Torotama. E é sobre isso que a gente vai ver agora um pouquinho, viu, gente? Se não adianto tudo antes do vídeo, aí não fica legal. Eu queria chamar, então, o vídeo do projeto Valorizando os Saberes Torotameiros, da professora Rosa, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eu sou professora numa escola do campo, que está situada na ilha da Torotama. Eu escolhi um grupo de alunas do 9º ano para nós sairmos pela ilha da Torotama, vendo a ilha com outros olhos. Então elas escreveram sobre as cirizeiras, optaram pela crônica, por ser um gênero, acredito, mais atual, e então elas contaram, cada uma em sua crônica, e primeiramente uma crônica coletiva, a atividade dessas mulheres. E nós fizemos também uma roda de conversa, o que significa ser uma cirizeira. A crônica que a gente fez, a gente pôde ver a realidade dela. Durante o projeto, eu percebi como é importante escrever sobre os saberes da nossa cidade. Para mim, escrever a crônica foi uma coisa muito legal, porque a gente valorizou as cirizeiras. É um trabalho muito cansativo, muito dificultoso. Na época que não tem camarão mesmo, é um trabalhar de dia para comer de noite. Às vezes eu me junto, eu levo lá para casa, limpo na casa da mãe, e aí levo lá para casa para tirar a carne. Para ser mais rápido, assim, para ser melhor também, porque sozinha tu te enjoas. E aí a gente se junta. Gurias, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vocês merecem ser aplaudidas, que alguém conte a história de vocês, porque eu tenho certeza que vai servir de exemplo para muita gente nova que vão se inspirar na força de vocês, na força da mulher torotameira. Parabéns e meu muito obrigado. Palma, gente. Aliás, que sonoridade bonita, né? As cirizeiras de Torotama. Professora, no seu projeto, né, houve a pesquisa de campo, vocês entrevistaram as cirizeiras e reverberou primeiro num texto coletivo, não é? Para que depois tornasse um texto individual. Quando eu li o seu relato,
logo veio a cabeça como funciona muito os jovens, né? Nessa lógica, inclusive com acesso à web, né? Disseminado para esse público que já nasceu com a internet, né? Eles trabalham tão bem em colaboração, né? E aí vem um texto coletivo que deu para eles força, deu para eles substrato para poderem seguir individualmente o caminho de cada um na construção da crônica, né? E, para além disso, vem também a minha pergunta. Você trabalha há 12 anos nessa escola, né, professora Rosa? Nesse ano você decidiu explorar os costumes e os saberes da região. Qual a importância de descobrir e registrar essas histórias, né? Porque uma história registrada é uma história que fica para sempre. Bem-vinda. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar minha fala por uma frase que eu ia dizer no final, mas como depois eu posso esquecer, então eu queria dizê-la no início, que é o meu sentimento em relação ao meu trabalho. Fazer o que se gosta é liberdade. Gostar do que se faz é felicidade. E é assim que eu me sinto desde que comecei a trabalhar como professora, principalmente nessa comunidade chamada Ilha da Torotama, lá em Rio Grande. Estou aqui e pretendo dar voz, visibilidade, né, a essa comunidade, a essas pessoas, a minha cidade, Rio Grande. Todos os saberes que eu venho aqui compartilhar com vocês dessa comunidade é um saber que teve participação da equipe diretiva, dos professores dos anos iniciais, dos anos finais, dos pais, da Maria Antonieta Risotti, que foi lá, me ajudou bastante, da professora Maria Aparecida, que me mandou muitos bilhetinhos orientadores durante o trabalho. Agradeço muito à Olimpíada de Língua Portuguesa por estar aqui hoje. Então, começando a responder, eu acho que a primeira coisa que eu quis fazer realmente foi escrever, né, sobre essa comunidade distante, aqui a qual eu me sinto muito participativa e partícipe, porque eu passo muitas horas, nós vamos para Turutama de manhã cedo e voltamos de lá, saímos de lá às 5 horas da tarde, eu chego em casa mais ou menos às 6 horas. Então meu dia começa às 6h15, que eu me levanto, me preparo para ir para a escola e volto em torno de 18 horas da tarde. E outra coisa que eu aprendi com a Olimpíada foi que escrever sobre o lugar onde vivem valoriza esses sujeitos, valoriza o sentimento de pertencimento, né, que é uma coisa da identidade desses sujeitos, que são sujeitos pescadores, mas ao mesmo tempo não acreditam mais nessa profissão, porque eles vêm há 4 anos com safras negadas, como eles dizem que é porque não tem safra de camarão, ou devido a problemas climáticos, ou políticas governamentais, enfim, as reclamações são diversas, nós não estamos aqui para discuti-las. Mas escrever, registrar uma atividade, sujeitos, personagens que se conhecem, é bem mais fácil. Porque se compartilha esse sentimento, né, que no caso são os sentimentos de dificuldade, que fica muito distante da cidade, fica mais ou menos 66 quilômetros da sede do município, só existem 3 ônibus por dia que passam lá, um de manhã bem cedo, às 5 horas da madrugada da cidade, outro que chega lá 1 hora da tarde e outro à noite. Então é uma comunidade muito isolada. Lá o que há é a escola, um posto de saúde, as igrejas e clubes sociais e de futebol, que são os mesmos. Então vocês vejam, uma comunidade que vive muito em torno da escola. E eles valorizam a escola, eles querem que seus filhos vão adiante. Então eu comecei valorizando esses saberes, conversando com os colegas, pedindo para os colegas também valorizarem, né, benzedeiras. Nós já temos um prefeito que saiu da Ilha da Torotama. Nós temos um colega nosso que trabalhou lá e hoje ele é coordenador do núcleo de campo, já foi secretário de pesca, está fazendo doutorado, muito nos orgulha, o professor Cícero Miranda. Então nós saímos. Eu acredito assim, que o conhecimento ele precisa sair dos muros da escola. Então fizemos entrevistas, né? Lápis, caderno, caneta, celular na mão, e aí nós caminhávamos pela ilha, as pessoas lá se levantam bem cedo, né? Então já de manhã a gente já encontra muita gente na rua
Então elas conhecem esses sujeitos entrevistados, aí perguntaram, e lá pelas tantas nós observamos uma cena. E esta cena eram as mulheres descascando siri. E ao longe um homem, que era um pescador remendando uma rede. Então esta cena foi a mais marcante da nossa história. Por quê? Porque nós discutimos o gênero, todas eram mulheres descascando siri. Não sei se todos aqui conhecem siri, né? Acho que em outros lugares é caranguejo, tem nome, né? Então o siri é bem menor. Então dá menos carne, é uma dificuldade, é trabalhoso, machuca as mãos das sirizeiras, não rende muito dinheiro, mas ajuda na hora que estão com tanta dificuldade financeira, como elas mesmas puderam dizer aqui no vídeo. Então essas alunas, né, do 9º ano, que eu também trabalhei com o 8º e o 7º, que ainda no 8º e no 7º o trabalho ainda não está concluído, com o 9º ano eu concluí, eu comecei antes. E essas alunas, então, chegaram na aula, que gênero vamos trabalhar? Vamos trabalhar lendas, vamos trabalhar memórias, enfim, vários gêneros surgiram. E aí no final, como ano passado, uma aluna da nossa escola, Samara, foi semifinalista, elas tiveram vontade também de trabalhar com crônicas, porque ano passado elas trabalharam com memórias. Tudo bem, vamos trabalhar com crônicas, porque é uma coisa mais atual, porque a linguagem é mais simples. Aí trabalhamos com as características, que eu já havia iniciado o ano passado, no 8º ano, com elas, e aí trabalhamos as características, e o que aconteceu? Elas resolveram que deveriam, que lá eles tinham o costume de dizer, tudo pode ser, aí então elas perguntaram, professor, a gente pode fazer um texto coletivo? Pode ser? Depois, todas copiam no caderno, pode ser? Pode ser. Então elas fizeram esse texto, e aí, professora, nós estamos escrevendo e eu não consigo, o parágrafo ia fluindo, mas não estava assim bem descrito. E aí eu dizia para elas, pessoal, gurias, imaginem a cena, olha o que nós vimos. Aí elas começavam a escrever, primeiro foram escrevendo nos cadernos, né? Escreviam, revisavam, ajeitavam aquele parágrafo. Tá, fizeram o texto coletivo. Mas para que a crônica fosse realmente uma crônica, que elas fizeram um texto no início, parecia mais um conto. Eu usei o material da Olimpíada. Eu iniciei com 3 crônicas, porque lá eu tenho 3 aulas numa manhã. Então a gente tem um contato muito direto com elas, com a família, então é uma coisa muito próxima. Diferente de turmas que a gente viu aqui, né, que tem muito aluno. Não, tem uma coisa positiva, que são poucas alunas. No caso, eu chamo as minhas 5 Marias, são 5 meninas. E então elas escreveram o texto coletivo e escutaram as crônicas. Na crônica do rock, aquela do Carlos, escutaram o CD. Eu também. Por que eu botei o CD para ela que elas ouvissem essa audição? Já o ano passado eu usei esse material. Porque através do CD da Olimpíada, elas percebem o tom da crônica, as pontuações, as pausas, as reticências, os sentimentos, tudo isso, né? Ouviram primeiro só por ouvir, depois eu fiquei ali explorando, né? E explicando. Tá, fizeram a crônica, acharam linda a crônica que fizeram, muito bem, já foram digitar no computador, mas lá o programa que nós temos é Linux, e o Linux é um Linux bem atrasado, que não tem como a gente imprimir com as impressões que nós temos hoje. Então, passa para o pendrive, leva-se para casa, se imprime, todo esse trabalho, né? Bom, aí, como é que chegou no texto individual? Muita resistência, muita dificuldade. Professora, como elas dizem, todo mundo vai escrever sobre o mesmo assunto, vai ser tudo igual. Não, de jeito nenhum. Cada um tem seu estilo, cada um vai abordar uma determinada coisa um determinado fato deste tema, e aí vem as perguntas, os bilhetes orientadores. Por que só mulheres descascam siri? Por que aquele pescador está lá no fundo? Ele se intromete na conversa e dá palpite nas conversas dessas mulheres. As mulheres estão descascando siri, mas elas também estão cuidando dos filhos, elas estão tomando chimarrão enquanto a água está fervendo, espera o pescador chegar do mar, separa o camarão do siri, quando tem, ou outro pescado. Tem que ter cuidado para as crianças não esbarrarem naquele fogo, evitando acidentes. Sobre o que elas falam? Falam sobre a vida das vizinhas e outros familiares, discutem problemas delas, resolvem seus problemas, é tipo uma terapia.
Aquele pescador que se intromete, se ele se intromete alguma vez, se ele se meter na conversa delas, o que elas diriam para eles? Então foram surgindo várias perguntas, né? E eu pedi também que elas escrevessem a cena, além de fazer dentro da própria crônica, para quem lesse, não conhece as cirizeiras, não conhece como é. Ela sabe, mas a pessoa não sabe, o leitor não sabe, então tem que dar a ideia daquela atividade que elas estão narrando. Então elas foram fazendo, e aí eu vi como elas estavam escrevendo sobre uma atividade que elas conhecem, que tem mães, né? Algumas têm mães cirizeiras, outras, uma menina é Dinda, não sei se você sabe, Dinda no Rio Grande do Sul é a mesma coisa que madrinha, mas se chama de Dinda. Então tem a Dinda, tem a vizinha, então elas ressignificavam esse saber. Isso que eu achei legal. Elas colocaram o sentimento dela e valorizaram aquele trabalho penoso que essas mulheres, essas cirizeiras fazem. E o mais importante, né? Registrar, escrever, reescrever. Eu fiz que elas consegui que elas fizessem, né, além daquelas reescritas com bilhetinhos orientadores, depois 2 reescritas até chegar no final. Foi bastante trabalho, um trabalho bastante estivador, né? Mas elas fizeram esse trabalho. E uma coisa, talvez vocês não consigam ver, porque tem turmas numerosas, mas eu dei aula para elas no 7º ano, no 8º ano e no 9º ano. Então se vê o crescimento. Então é bárbaro, guris. É bárbaro, porque a gente se sente gratificada, porque apesar do salário, apesar da dificuldade, apesar de tudo, a gente vê que a gente está contribuindo com a vida daquelas alunas e elas, ao mesmo tempo, elas engrandecem o lugar onde elas vivem, engrandecem a família, a escola, os vizinhos, os colegas, os moradores. Eles gostam de participar do nosso sarau, que a gente faz um sarau sempre em novembro. E nós fazemos questão, a direção, eu, os outros professores fazem questão que elas leiam as crônicas, os trabalhos que elas produzem, né, a autoria. E esse ano a nossa cidade está fazendo 280 anos. É a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul. E há uma discussão histórica sobre o fundador da cidade. Uns dizem que é Silva Paz e outros dizem que é o Cristóvão Pereira de Abreu, que é o nome da nossa escola. Então nós fizemos também uma peça, uma esquete teatral, escrevemos bastante textos, e o núcleo da assessoria de português, junto com o secretário de Educação, André Lemes, eles lançaram um programa de escrita chamando Rio Grande, uma cidade para se amar. Também adorei o título. E eu disse, olha, divulguei desde os anos iniciais até os anos finais, para ser qualquer gênero. Pessoal, escrevam, porque as minhas alunas com certeza vão estar lá, publicados. Não vamos perder essa chance. Então, eu acho assim que, dando voz a esses sujeitos, nós contribuímos. A gente pensa que é pouca essa contribuição, mas lá no fundo, daqui a alguns anos eu comecei a dar aula em 78. Velhinha, estou com 59 anos. Então, eu comecei a dar aula em 78 e eu vejo, agora encontro alunos já bem mais adultos, mais maduros, e o que fica nesses alunos, o que eles guardam? Não é a aula de gramática, pessoal, não é. Porque a gente ensina a gramática através do texto. Pois eu não ensinei pontuação, figuras de linguagem, fiz a sequência didática, quanta coisa eu pude ensinar a elas, o valor conotativo das palavras, como fica bonito numa crônica. Então, toda essa parte de gramática, eu coloquei ali dentro os conetivos. Aí eu já coloco assim no cantinho, olha, esse indica a conclusão, esse indica isso. Não precisa estar fazendo prova, pedindo para classificar orações, como se fazia antigamente. Nada disso, tem que saber escrever e dar o seu recado. E, como eu disse no meu texto, o professor aqui ratificou, né? Palavras o vento leva, o que está registrado fica. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, viu, professora Rosa? E a senhora acabou de registrar. Posso chamar de senhora, de você? Pode chamar de você. De você. Então, você... Nome de aula. Por isso que eu pergunto, senti logo. Você acabou de registrar a sua história, a história de Torotama e a história das cirizeiras, né? Que também deve ter se sentido muito felizes. Muito. Aquela que aparece ali tatuada me perguntou em que horas, em que jornal que ia aparecer. Está aparecendo aqui. Vamos agora, gente, para a segunda rodada de perguntas. Nós temos uma questão inegociável, que é o tempo. A gente não negocia com o tempo, aquele reloginho não para.
Então eu vou pedir que nessa segunda rodada, nas respostas, se puderem, vocês respondem até 5 minutos, né? Porque a gente tem outras atividades aqui, a gente não quer invadir a programação, né? Eu queria voltar a falar com a professora Eden, então, nessa segunda rodada de perguntas. Professora, você trabalhou o gênero resenha literária, né? Foi convidada a se aventurar. Como você avalia essa experiência e se na sua visão os jovens, a partir dessa experiência, eles estão mais interessados pela leitura e escrita? E como é que se dá, como é que você visualiza esse interesse? Obrigado. Quando eu recebi o convite, primeiramente eu pensei em crônica. E cheguei a responder o convite imediato com crônica, mas depois eu fiquei pensando, mas crônica, eu já trabalhei, não que eu não tenha trabalhado, não que eu vá parar e não vá trabalhar, não, mas eu digo, está muito presente, né? Porque eu fui finalista com a crônica, eu digo, está muito presente na crônica, eu vou fugir. E no convite, fiquei, né, pensando, no convite vinha aventure-se por outros gêneros. E essas palavras me pegaram de cheio. E talvez eu tivesse escrito crônica e nem estivesse aqui. Então eu resolvi trabalhar a resenha pela necessidade que eu tinha da leitura, né, de estimular a leitura, de também dessa leitura levar a escrita. E nós percebemos que com esse trabalho, que primeiramente eu iniciei no primeiro ano A, depois fui levando até a turma E, melhorou não só a qualidade de escrita dos meus alunos, como também comportamentos, como também atenção em outras disciplinas. E a partir do momento que os professores, né, os demais professores dos primeiros anos diziam, nossa, agora os meninos só querem ler, os meninos só querem viver com o livro de Eden na mão, o livro era meu, não era da biblioteca, nem era deles. A gente percebeu que o projeto estava começando a fazer sentido, que eles estavam querendo realmente escrever. E assim, quem passava uma semana, 8 dias com o livro, que a Ana Paula tinha que ir lá, olha, o livro tem que devolver, outra pessoa quer ler, começou a ler com mais agilidade. E eles começaram a ir à biblioteca municipal para pegar livros também, porque a escola, o repertório, né, da escola já estava ficando pequeno para eles. E com esse trabalho, eu venho percebendo que, além do repertório literário deles, assim, já estão começando a tomar gosto mesmo, eles estão querendo procurar outras obras, sem nem me perguntar a opinião, porque no primeiro dia que eu levei a biblioteca, eu confesso que era assim, professor, eu leio o quê? Ana Paula, qual é o livro que eu pego? E agora eles já começam a escolher. Quem gosta de romance já vai para o romance, quem já gosta de outro gênero já vai procurando outro. Inicialmente tivemos alguns trabalhos, assim, alguns problemas, porque nem toda turma, o trabalho não evolui em toda turma ao mesmo tempo, do mesmo jeito, da mesma forma. Não vou dizer que foi um sucesso em todas as turmas, não foi. A adesão não foi da mesma forma em todas as turmas. E diante dessa dificuldade, eu resolvi fazer Desde o começo eu tinha chamado a primeira turma para ser os divulgadores do projeto. Então nós fizemos uma socialização, uma culminância do primeiro A para as demais turmas, para que eles se envolvessem, para que eles se sentissem estimulados a também participarem direitinho, né? Se contaminar com aquilo que eles estavam fazendo. Por isso, essas dramatizações que vocês viram no vídeo, foi a primeira culminância, que foi no dia que Patrícia foi lá nos visitar, que alguém disse ontem, eu vou repetir hoje, eu vou enfatizar, a visita do tutor na escola, ele não vem só contribuir com o professor. Nossa, os alunos mudam, a escola muda, todos ficaram apaixonados, encantados com a Patrícia, ela nos levou às lágrimas. Foi só a Patrícia. Foi. E eu quero essa parceria para o resto da vida, Patrícia, não me abandone. Você desceu as escadas comigo, não solte minha mão, nunca mais. E foi muito importante. Os meninos mudaram da água para o vinho. E assim, o primeiro momento foi planejado para os primeiros anos. A ideia era o primeiro A culminar para as outras 4 turmas. Mas aí os segundos e terceiros anos tinham sido meus alunos lá no primeiro, que eu fico na base.
recebendo os alunos, acolhendo os alunos. Eles vão ficar 3 anos na escola. Então tem que ser uma coisa bem dinâmica, a gente tem que trabalhar, nossa, gente, passar a semana toda dentro da escola, né? Horário integral, nem todo mundo tem esse perfil, nem todo mundo se enquadra, nem todo mundo se encaixa. Então, com essa culminância, os 2º e 3º anos quiseram também ver o projeto. Mas Éden, quando a senhora trabalhou com a gente, a senhora não fez assim. Então nós fizemos de outra forma, mas eles queriam ver o resultado daquele projeto, né? Então, fizemos uma culminância na segunda-feira, quando Patrícia foi, e na quarta-feira fizemos outra para toda a escola, dessa vez não mais no auditório, e sim no salão principal. E se fomos aplaudidos na segunda-feira, imagine na quarta, com a escola em peso lá assistindo. Foi muito lindo mesmo. Eu acredito também que os 10 professores que estiveram de ontem para hoje aqui nunca mais serão os mesmos. A bagagem que nós estamos levando na mala, vocês não imaginam, está transbordando. Muito obrigado mesmo por esse momento. Vocês não sabem a dimensão disso para a vida da gente, para a vida pessoal e para a nossa vida, né? Para a nossa vida profissional. E a gente também transborda aqui, viu, professora? Com as suas histórias, com o trabalho de vocês todas. E tenho certeza que está assistindo a gente pela internet também. Está transbordando por trás da tela. Vamos agora conversar um pouquinho com a professora Michele na segunda rodada de perguntas. Para o texto ganhar peso, né, para que haja uma efetiva mudança, a gente precisa construir, eles precisam, você precisa construir argumentos consistentes, né, e inclusive propor algumas soluções. E aí é nesse sentido que eu queria fazer a pergunta para você, Michele, que você cita no seu relato o ciclo de palestras, né? Ele contou com a participação de professores de História, Biologia, Geografia, Química e Sociologia. Justamente, imagino eu, aí você conta pra gente, para fortalecer essa constituição de argumentos, para pensar, inclusive, numa solução e propor uma solução, né? Facilitar também um pouco, né, as coisas. E eu queria saber, todos queremos saber, como o envolvimento de professores de outras áreas do saber contribuiu e contribui sempre para a escrita da carta de solicitação. Então, como foi dito, né, convidei os professores de História, Biologia, Química, Sociologia, Geografia, para participarem do projeto de uma maneira mais efetiva, não apenas a socialização como todos participaram, mas para que o trabalho deles entrasse na carta, porque os alunos precisavam comprovar a necessidade, isso é uma característica do gênero, comprovar a necessidade daquela solicitação ser atendida. E para eles comprovarem isso, eles precisavam de argumentos robustos. E também, numa carta de solicitação, eles precisam apresentar uma possível solução. Para isso, então, eu convidei os professores. A professora de História, ela fez uma palestra falando sobre o papel da história no país. E aí ela trouxe desde Caminha até os dias de hoje, ela foi falando as cartas que foram importantes e o que elas trouxeram de benefícios, né? E aí ela falou, e agora está na mão de vocês, né? Agora é com vocês. Vocês têm o papel de também fazerem parte da história do município através dessa carta. O professor de Biologia ia trabalhar no próximo mês, na próxima etapa, ele ia trabalhar com biomas. Bioma serve muito para a gente falar sobre a nossa Amazônia, porque eles tinham que entender o contexto amazônico para fazer o argumento. Então, ele trabalhou biomas. O professor de Geografia trabalhou o espaço amazônico, clima, relevo, hidrografia, muito importante também, porque eles precisavam entender que o solo amazonense, ele diferencia do solo gaúcho. A última empresa que ganhou a licitação para fazer o asfaltamento, ela era gaúcha. Ela levou o conhecimento dela e o modo de fazer no sul para o Amazonas. Então, em 2014, fizeram um asfaltamento, que durou cerca de 3 meses. Porque é outro solo, é outra drenagem do solo, então é totalmente diferente, não pode se aplicar mesmo método. Então o professor ele trouxe todo esse conhecimento e foi muito interessante porque
serviu até para um resumo para o vestibular, porque eles já tinham visto alguns conteúdos no primeiro e segundo ano e isso e acrescentou um pouquinho, então foi bem interessante. O professor de Química trouxe a química do solo. Aí ele falou sobre o solo e o bioma e falou também sobre a química do asfaltamento, da pavimentação. E mostrou para os alunos a diferença entre a pavimentação através do asfalto e a pavimentação através do concreto. E mostrou a relação da fala dos outros professores, como seria em Tabatinga, qual é a melhor maneira da gente trazer um asfaltamento que seja eficaz, né, duradouro. E a professora de Sociologia, ela falou sobre os impactos sociais dessa dificuldade de trafegabilidade na rua. Então, se alguém passar mal, como que faz? Não passa o atendimento, não passa aqui, a UPA não consegue chegar com a ambulância, o SAMU não chega. Como que faz a pessoa que é idosa e tem que ir no centro do idoso, como que ela faz? Então, tudo isso é abordado, os impactos sociais dessa dificuldade de trafegabilidade na rua. E eu achei interessante que um dos professores também falou sobre a biomeses, né? Que é adequar obras de construção à configuração natural. E isso é muito importante para a gente que é da Amazônia, né? E a gente precisa adequar a maneira da intervenção que nós fazemos para aquele meio. Então, foi muito bonito de ver os alunos utilizando esses argumentos. Então, os argumentos ficaram realmente robustos, assim. Eles trouxeram argumentos que mostraram que eles tinham feito as anotações que foi solicitado. Ó, pessoal, anotem que vocês vão usar para os argumentos. Então, foi legal também porque, inicialmente, foram 5 palestras na sequência, um círculo de palestras. E eu pensei, meu Deus, não vai dar certo. E agora, se der errado, eles não vão prestar atenção, é muita coisa, é muita fala. E eles estavam vidrados, anotaram tudo e saíram dizendo que foi um dos melhores momentos do projeto, foi o círculo de palestra. Então, ontem uma professora também falou aqui, o professor também, a gente planeja e às vezes pensa que vai dar ou que não vai dar. Eu, sinceramente, não estava muito confiante, assim, devido ao tempo, né? Mas foi muito legal, porque eles utilizaram isso dentro do texto e a gente consegue ver no texto deles, né? E também foi interessante porque os professores se sentiram especialistas, né? Porque quando a gente faz um artigo de opinião, a gente usa, né, os especialistas do assunto, e eles se sentiram os especialistas, porque a fala deles estava dentro do texto. Então, eles se sentiram atendidos, né? Foi muito, muito legal. E essa questão da mobilização, então, também está ligada a essa questão do professor, porque os argumentos ajudaram a mobilizar aquilo que eles queriam, que é o asfaltamento da rua, mas também teve algo de resultado para nós, professores. Que nunca tinha acontecido isso. Utilizar os outros conhecimentos que eram necessários para uma escrita com um determinado fim. E um fim real. Sempre a gente faz um simulacro, né? Uma situação... Tá. Não, ali era uma situação real e foi preciso o conhecimento dos colegas. Então, foi um momento muito, muito proveitoso esse. Os professores também ficaram muito felizes e nós estamos planejando outros aí pela frente. Gente, eu sei que o tempo urge, mas eu preciso fazer essa pergunta, professor, que todo mundo quer saber. Em que pé está o asfaltamento da rua? Ele foi concluído, tá? Gente, eu estou muito feliz, porque agora é dia 2, como vocês viram a fala do vice-prefeito aqui, que ele também era prefeito de exercício no dia, ele foi lá nos visitar, né? E no dia do estudante ele levou, não estava planejado dele fazer essa visita, era só a entrega da aluna que teve a sua carta escolhida, representando todos, né? Alunos e fãs. E ele foi, se prontificou a falar o que ele tinha falado pra gente no gabinete. E ficou naquela expectativa. Os alunos, vocês viram ali, os alunos reagiram na hora, porque eles sugeriram concreto, né, na carta deles. Então eles sugeriram e foi aceita a sugestão, né? Então eles reagiram assim. E dia 2, é uma pena que a gente já pode mostrar aqui pelo tempo até, mas já temos fotos do asfaltamento já. Então, muita alegria mesmo. Nada de lama, né, professora? Nada de lama agora, se Deus quiser. E o resultado, assim, do projeto, ele não envolveu só essa questão do asfaltamento, que também, para nós, era de suma importância. Mas ele envolveu trouxe outros resultados, como, por exemplo, textos extremamente críticos e autorais deles, né?
trouxe assim um novo olhar de que eu posso, esse empoderamento através da escrita, né? Eu até coloquei no título do meu relato, eu coloquei assim: quem poderá nos defender? A escrita cidadã. Porque eles diziam professora, porque eles fizeram a produção inicial, eles fizeram uma carta para o diretor, apontando problemas e tal. O diretor foi lá, respondeu eles, e agora quer fazer uma resposta formal também, porque recebeu uma carta formal. Ele respondeu, tentou solucionar, e eles disseram assim: professora, agora que a gente viu que ele nos respondeu antes da carta do prefeito, a gente está se sentindo poderoso, professora. Então, por isso que eu coloquei no meu relato, estamos poderosos, é isso que eles disseram, né? Então, esse empoderamento foi muito, muito significativo. É isso. Jovens poderosos geram um país poderoso, né? E eu até coloquei também no meu relato, dizendo assim que isso muda a vida deles, né? Como foi falado, muda. A visão deles agora é outra. O ano passado na Olimpíada eles entenderam, passaram a enxergar a realidade, os problemas. E agora não, eles tiveram a oportunidade de agir, não só ver. Então isso mudou a vida deles, mudou a minha vida, mudou a comunidade, mudou tudo, né? Então foi muito bom. Parabéns, viu, professora? Vamos agora, professora Rosa, nossa segunda pergunta. Professora, você saiu a campo com a sua turma para redescobrir, para estranhar Toroptama, né? E escrever as crônicas. Como foi a experiência? A gente queria saber um pouquinho mais, você já falou um pouquinho, mas se pudesse falar mais um pouco de como que é olhar para Toroptama com esses olhos, com essa lupa de cronista, né? E se essa experiência ajudou os alunos a ter mais repertório para a escrita, porque você tem um repertório dos textos, né, da Olimpíada, que foram apresentados em sala de aula, que é o jeito de dizer, a entonação, mas você tem um repertório que é a vida de Toroptama, né, no texto, que se complementa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois então, nós saímos estranhando, eu expliquei para elas, né, teria que ter um outro olhar, ver aspectos pitorescos, aspectos, mesmo que por mais singelos que fossem, que se eles demonstrassem algum sentimento em relação àquilo que viam, né, que eles tentassem registrar, podia ser uma palavra, uma foto, elas estavam com o celular, adoram sair com o celular, né, poder usar. Então, foram registrando, e o mais importante que eu acho, quando o aluno sai a campo para ver uma realidade que ele está acostumado a ver todo dia, mas ele não reflete sobre ela, eu acho o mais importante, assim, primeiro é o sentimento. O sentimento de pertencimento é muito grande, porque elas eram sujeitas pescadoras, donas de casa, trabalhadoras, né, que também compactuavam daquelas aflições todas. E através da crônica, se apropriar da palavra escrita, dizer aquilo que sente, né, colocar as figuras de linguagem, as pontuações. Professor, vai todo mundo escrever igual, pessoal? Observem a cena. Sintam-se leitoras. Deixem o leitor caminhar, chegar nesse pátio, olhar essas mulheres, observar os banquinhos que elas estão sentadas, imaginarem por que elas estão rindo, ou por que elas estão chorando, ou por que elas estão felizes ou aflitas, enfim. Aquele pescador ali, que nós vimos, né, era uma árvore assim, com bastante galhos para cima, e um galho assim. Então, nesse galho assim, é que estava preso a rede para ele trabalhar ali com as agulhas e com as linhas, que ele estava remendando. Ele remenda a rede. Enquanto remenda a rede, ele não remenda o mundo interior dele, ele não remenda soluções para a vida dele, ele está costurando o quê? Está costurando sonhos. Pode ser sonhos realizados ou não, isso não nos interessa. Interessa o sentimento, é o que vocês vão passar para o leitor. E não deem tempo. Coloquem isso, não é colocar em uma, duas palavras tudo isso, não. Tentem fazer isso. Então, foi muito bilhete, muita conversa, muito se sentar junto, porque são 5, né? Então é bem mais simples, a gente conversa, a gente se junta. Nós temos lá, a Antonieta conheceu a sala de linguagens, tem computadores, nós fomos trabalhos, tem uma estante com livros. Nós temos um projeto lá de leitura, que é Cristóvão para e ler, e todas as quartas-feiras a escola toda para. A Antonieta teve
a chance de chegar lá no colégio, mas não pegou um dia típico, era um dia que estava o Projeto Turru, lá do Rio de Janeiro, apresentando as músicas, as crianças embevecidas com aquele concerto, com aquele pessoal. Então, mas geralmente é isso que acontece. E é uma comunidade sofrida, que passa por enchentes, que é as safras negadas, políticas públicas mal conduzidas, que no início parece que vão dar muito certo, depois não dão, porque trocam-se as pessoas, trocam-se os objetivos. Então, tudo isso, né? O ano passado a Samara narrou sobre um morador, né, que falava sobre que não teria mais gavetas no cemitério, que é outra coisa que acontece muito lá na Turutama, é enterro. A Samara que participou da Olimpíada. É muita coisa desse enterro. Tem gente até que já saiu da Turutama, mora na cidade, mas vai se enterrar lá porque ela não se paga para se enterrar. Então faltam gavetas. É uma preocupação do morador. Então foi muito bacana, né? Tudo isso. Então eu acho que é o momento que eles têm de refletir sobre a realidade, se apropriar da palavra escrita, e escrever, dizer o que sente, porque pode ser poucos ali que estão vendo, mas aquilo em algum momento vai chegar a mais pessoas, vai tocar as pessoas, e eles com certeza vão fazer a diferença e nunca mais serão os mesmos, nem eles nem nós. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, professora? Muitas perguntas, né, Edi? Então, só para concluir, então, eu agradeço profundamente o convite. Mais uma vez, digo, sou um privilegiado de ouvir tão de pertinho o trabalho de vocês três. E dizer que, para mim, o que ficou, só para encerrar e devolver para a Edi, o que ficou desde ontem, porque eu assisti ontem também as professoras, né? E o professor. Então, está mais para a professora autora do que para a professora autora, mas tudo bem. Ao assistir, o que ficou para mim é o seguinte: a professora, o professor, eles são autores, mas é um pouco da fala do Marcelino também, do autor mestre que leva pelas mãos. Vocês pegam esses alunos, essas alunas e levam pelas mãos para que eles também se tornem autoras e autores da própria vida. E quem dera, torço muito para que eles peguem, sendo esses autores poderosos, como a professora citou, que eles peguem esse país pelas mãos também e transformem num lugar melhor, que está difícil. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada por essa mesa deliciosa e muito produtiva, né? Uma salva de palmas novamente para essas professoras. Como dia São José. Agora a gente vai fazer um intervalo e nós vamos tentar voltar às 10h45 mesmo, tá bom? Porque a próxima mesa é muito recheada também. Isso. Os 10 professores, por favor, que apresentaram seus trabalhos, fiquem no auditório para a gente fazer uma foto com vocês todos juntos. Obrigada.